Glória a Deus, amém. Mais um domingo, glória a Deus, mais uma manhã, que a gente pode estar aqui. Isso é privilégio. A gente está falando um pouquinho sobre a vontade de Deus. Amém. A gente está falando um pouco sobre a vontade de Deus, algumas questões aí sobre a vontade de Deus. Tem muita coisa, é claro. Se você for estudar sobre a vontade de Deus, tem muito detalhe, muita coisa, muito material. A gente está aí tentando só trazer um alicerce, né, uma base ali para a gente poder estar ministrando e estar conhecendo um pouco mais sobre isso, sobre esse assunto. Claro que aqui nós temos uma conduta, né, de não ser uma coisa completamente mecânica, do tipo de ficar aqui só em algumas palavras, e a gente sempre quer no espírito de profecia, amém? De que se move no nosso meio, a gente pode aí falar, pode trocar experiência, pode aprender, pode crescer junto aqui, né, na nossa fé. Então que você possa ter a liberdade aí de... Tem uma dessas que a gente estava falando aqui, que teve bastante testemunho de pessoas que estavam vivendo muitas experiências legais aí, então a gente pode compartilhar aí e todos sermos abençoados. Então, eu acredito que a gente vai começar aqui uma nova parte aqui, que é Deus tem um plano para a nossa vida. Aliás, uma pergunta, né? Deus tem um plano para a nossa vida? Aleluia. Deus tem um plano para a nossa vida? Interrogação, como diria o Avalone. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Isso quer dizer, mais traduzindo para o nosso português, Paulo dizendo assim, pelo amor de Deus, acorda, né? É mais ou menos isso. Ele diz, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão. Ele está dizendo, pelo amor de Deus, acorda, faz alguma coisa aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Presta atenção no verso 1, que Paulo está dizendo que agora o nosso sacrifício, ele é o que, irmão? Não está enxergando? Quer que aumente a letra? Nosso sacrifício é vivo, porque até então, os sacrifícios que eram apresentados no templo eram mortos. Ia lá o animal, apresentava e ele morria. Você nunca tinha posto esse detalhe aí no teu coração, no meu coração também. Por isso que é bom eu estar aqui nessa manhã. Talvez tem muita gente que até... preciso desabafar isso, aleluia, chegou a hora, aleluia. Até na reunião que a gente teve, né, para começar o assunto da escola dominical para esse ano, tinha irmãos que se levantaram na reunião e disseram assim, mas o pastor Marcos tem que ministrar e tal. Beleza, aí eu falei, bom, beleza, vai demorar, mas tá bom, vamos embora. E algumas pessoas dessas que se levantaram na reunião não estão vindo à escola dominical, né? Desde que eu comecei a ministrar não vieram nenhuma. Então, assim, é estranho isso, né? Jogar nas costas dos outros, mas não vem na escola dominical. Então, assim, mas é bom porque aí eu tenho que estudar e tenho que sentar e tenho que passar mais tempo ainda em outros assuntos, não na minha leitura normal, mas em outras coisas. E eu vou despertando para mais coisas. Aleluia, glória a Deus.
Deus é misericordioso e bom. Então a gente vai lendo e vai descobrindo e o Senhor vai falando com a gente, né? Dando detalhe. Então agora parece que é bem claro o texto ali, mas é baseado em todo o culto que era oferecido até então para Deus. A pessoa ia lá, sacrificava um animal, né? E a pessoa ia embora. E aí agora Paulo está dizendo assim, olha, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Então você está vivo, está andando, mas você tem que apresentar a Deus um sacrifício vivo. Teu corpo agora é um sacrifício vivo. E você acha que é fácil ser crente? Não é, irmão. Ser crente é pauleira, mas vale muito a pena. Aleluia. É muito bom você ser crente, ser de Jesus, ter autoridade espiritual. É maravilhoso você poder andar em novidade de vida, conhecendo a Jesus. A gente fica muitas vezes assim, né? Quase sai, né, de tanta raiva de algumas coisas, né, porque você ouve por aí, você vê por aí, né, você encontra com pessoas, você ouve coisas que são absurdas. Não sei se alguém viu o vídeo do Zezé de Camargo e Luciano, deve estar bombando por aí, né? Do Zezé de Camargo falando sobre alguém viu? Sobre Jesus? Não. Que Abraão deu metade. Cara, ele falando que tem uma história de Jesus, que Jesus encontrou pessoas, e aí Abraão deu metade de uma cidade para ele, aí depois um mendigo deu um pão para ele, e aí fala, Jesus, qual é o presente mais importante? E ele falando isso num programa de televisão, e sério, assim, sabe, quebrantado. Eu falei, e aí Jesus falou, não, o presente mais importante foi a metade do pão que eu ganhei daquele mendigo, né? Mas como, Jesus, o Senhor ganhou lá metade de uma cidade de Abraão? E ele fala, não, mas a moral da história é que quem te dá mais valor, te dá tudo. É uma coisa, eu falei, meu Deus do céu. E o cara tem coragem de contar uma história dessa dentro de um programa e vai ficar... Então, assim, é isso que a gente tem que se deparar. Pessoas citando textos. Não, quantas você está vendo gente que não conhece Jesus, não anda com Jesus, nunca teve uma experiência com Jesus, querendo ensinar sobre Jesus. É um absurdo, assim. Então, é maravilhoso poder andar e saber, e ter a consciência de que nós somos um sacrifício vivo, de que o nosso culto não é aqui à noite só, nosso culto é diário, é permanente, é 24 horas, é o teu corpo vivo como um sacrifício vivo para Deus no seu dia a dia. Na minha casa, onde a gente está, é difícil, mas a gente tem que entender isso. Não é mais chegar lá, oferecer um animal e ir embora para casa e alguém vai fazer o trabalho lá e vai apresentar, Não, irmãos, Paulo está dizendo aí, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso culto, ele é racional, ele também tem a sua participação do seu entendimento, você sabe o que está fazendo. A nossa fé nunca é uma fé louca, a gente não abriu mão de tudo, não, a nossa fé é acima de tudo que nós vivemos aqui. A gente tem a nossa fé, nós temos a nossa fé em Cristo, sabemos quem é Deus, a nossa boca é outra, nossos olhos são outros, o nosso coração é outro, tudo porque nós temos uma fé genuína, verdadeira no Senhor. Então, Paulo tem muita coisa no texto, né, mas aí eu quero chegar no verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Por isso que o nosso culto é racional, porque a gente tem o entendimento ali, né? A gente ouve a palavra, todos os textos que falam da palavra, a maioria deles cita o nosso entendimento da palavra, de receber a palavra, entender a palavra. Eu só posso crer naquilo que eu posso entender direito, né? A minha fé tem tudo a ver com isso, não entender perfeitamente as coisas, não, mas eu preciso pelo menos ouvir, né, e aquilo precisa entrar no meu entendimento, precisa contrapor o que está dentro de mim ao longo dos anos. Então, esse novo entendimento aí tem que ser transformado. A minha mente tem que passar por essa transformação aí, por essa renovação, para que experimenteis. Aí eu vou experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus tem
Deus tem plano para a nossa vida. Deus tem plano para a nossa vida. Quando a gente olha ali, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu, quando olho esse texto, eu sempre entendo que a vontade de Deus, ela é crescente, que ela é uma vontade que começa de um jeito, mas que Ele não quer que fique assim, Ele quer que chegue num outro nível. Então, eu acredito, vendo esse texto, muitas vezes, que a gente, talvez você já ouviu essa frase, né? Essa semana eu ouvi alguém ministrando sobre isso, que para nós não importa muito como nós começamos, mas importa como nós vamos terminar. Como a gente vai terminar? Porque quando eu comecei sem entendimento nenhum, comecei de uma maneira às cegas, mas crendo em Jesus, porque eu ouvi a palavra, entendi que era comigo, que era para mim, entendi o sacrifício dele, mas eu comecei de uma maneira, você começou de uma maneira sem entender muita coisa, sem conhecer quase nada, aliás. Se você ia por fé, você ia só por primeiro amor, e tomara que o primeiro amor que você experimentou um dia permaneça na tua vida, mas você ia sem conhecer muita coisa, sem entender, sem conhecer a palavra, sem conhecer versículos bíblicos, você começou aí. Então, não importa muito como nós começamos, o que importa é como nós vamos terminar, isso é importante. Então, eu creio que nessa vontade de Deus para a nossa vida, esses planos de Deus para a nossa vida, tem um tempo em que a vontade dele para você e para mim, ela é boa. Então, a gente vive um tempo da vontade do Senhor, que a vontade dele é boa para nós, e a gente vai vivendo esse tempo, e a gente vai aprendendo muita coisa, mas ele não quer que fique na boa vontade. Ele quer que fique, essa vontade vire uma vontade agradável, para chegar na vontade perfeita de Deus. Tem esse período aí. Então, Deus tem planos para você. Por exemplo, um dos processos talvez quando você chegou na igreja, você chegou solteiro. Ou talvez não, você já veio casado, mas aí você talvez chegou solteiro. Um dos exemplos, tem muitos exemplos, mas esse exemplo. Você chegou igual Davi. Pensa no rei Davi. O rei Davi era um menino no campo, certo? Estava lá na sua história, um garotão, aí teve a guerra, e aí ele quer ir para a guerra, mas não pode, e aí acontece tudo o que acontece, a gente sabe da história, e aí chega um tempo que ele consegue vencer o Golias, e agora ele vai para o palácio do Saul. Ele vive um tempo no palácio, esse é um tempo de viver a boa vontade de Deus para a vida dele, viver no palácio, olhar para o trono, olhar para a coroa, mas era só um tempo da vontade boa de Deus para a vida dele. Aí um tempo ele vira pajem de armas. E aí depois ele volta para as ovelhas. E aí a gente não entende, eu estava tão perto lá, fui ungido, estava tão perto do trono que eu tenho que voltar para trás. Bom, Deus estava guardando Davi. Então, um tempo da vontade agradável de Deus. Estava livrando Davi. E aí depois ele passa o tempo, passa por tudo que a gente sabe, mais de 20 anos, lutando, fugindo de Saul, crescendo nos desertos, nas cavernas, escrevendo salmos, sendo perseguido, até que chega um dia, então, que ele toma o trono, que ele sobe no trono, para viver a vontade perfeita de Deus. Essa é a vontade perfeita de Deus, colocar Davi no trono. Mas nesse processo todo, ele vive a boa vontade, ele vê o trono, ele anda no palácio, ele conhece tudo ali, e aí ele volta. E quando a gente volta, a gente não entende, fica triste. Pô, mas eu achei que era a minha hora, achei que era o meu tempo. Mardoqueu está na porta do palácio ali, aí ele ouve de uma conspiração. E aí Deus usa ele para salvar o rei. E aí o texto lá é maravilhoso, quando você lê o livro de Esther, eu estou lendo essa semana o livro de Esther, é tremendo assim que você vê que nada foi feito para ele. Ele volta para a porta do palácio do rei. Os caras foram mortos, foram enforcados, o rei foi salvo, e o que fez por ele? Nada. Ele volta para a porta do palácio e fica lá. E tem o Ramã que quer matar ele, que odeia os judeus, que quer matar ele. E está perseguindo ele, está fazendo forca para ele. Faz todo o trâmite, reuniões com a família, com os amigos, tudo certo, tá tudo para matar o... Bom, na noite que a forca ficou pronta, no outro dia, Ramã entra cedinho no palácio do rei, e
naquela noite o rei Assuero, a Bíblia fala que perdeu o sono. E aí ele chamou os seus eunucos e falou: vamos ler as crônicas da Média e da Pérsia. Vamos ver que aí pegou justamente a parte que estava falando sobre Mardoqueu. E aí ele olha aquilo, eles leem e falam: o que foi feito desse Mardoqueu? Aí o texto diz assim: nada foi feito por ele. E aí o rei levanta e fala: não pode ser, gente. Quem está no pátio aí? Quem está entrando no pátio? Na hora, o Hamã. E aí o rei fala: Hamã. Aí o Hamã vai chegar para falar para o rei, para enforcar o Mordecai, ou Mardoqueu. E aí o rei interrompe ele e fala: o que se faria com a pessoa que o rei quer honrar? Ele fala, ele pensa, a Bíblia fala que ele pensa com ele mesmo: pô, quem que mais que o rei quer honrar além de mim? Pega o cavalo do rei, pega a roupa do rei, pega o cetro do rei, e o principal, né, dos conselheiros do rei, ali dos príncipes, vai puxar esse cavalo gritando: isso se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Cara, quando você olha isso, você fala: não é possível, gente. E aí o rei fala: então, faz tudo isso que você falou, e faz isso com Mardoqueu. E ele fala assim, o rei fala assim, e não caia nenhuma palavra que você falou, não deixe de ser feita nenhuma das palavras que você falou. E aí eu fiquei olhando o texto, irmão, parado, eu fiquei olhando, imaginando o Hamã vestindo o Mardoqueu. E o Mardoqueu olhando para ele. E a forca pronta. E aí todo mundo sabe, a gente fala isso, né, que a palavra, o nome de Deus não aparece no livro de Esther nenhuma vez. Mas não é isso, Deus trabalhando o tempo inteiro, sem nem que o nome dele apareça. É isso. Por quê? Porque ele tinha um plano para Mardoqueu, ele tinha o seu propósito, ele tinha a sua vontade, né? Vai se estabelecer a vontade de Deus para Mardoqueu lá no capítulo 10, né, da sua honra e da sua vida que ele vive lá no final, no livro de Esther. Então, tem um trabalhar de Deus, a gente não entende às vezes. Então, você faz algumas coisas e você não é reconhecido. Você faz, você é fiel e parece que ninguém viu. Fica tranquilo que está registrado, está tudo registrado, irmão. Não, vou falar de novo para ver se acorda. Está tudo registrado. O Senhor tem um plano na sua vida e Ele trabalha. Mesmo que pareça aos nossos olhos que Ele não está trabalhando, Ele não para de trabalhar, irmão. Tem uma coisa que Deus faz, é trabalhar a favor do seu povo. E aí o Hamã tem que arrastar, tem que puxar o Mardoqueu com o cavalo, todo ali na cidade principal de Suzã ali, falar: isso se faz ao homem a quem o rei quer honrar. E aí volta, ele vai para casa correndo, angustiado, e aí todo mundo sabe o final dele, que ele morre, enforcado na forca que ele fez para Mardoqueu, e Mardoqueu toma a casa dele, toma os bens dele, e no final do livro lá, o Mardoqueu ele é extremamente honrado pelo rei humano, que está debaixo da vontade do rei dos reis, do soberano, do nosso Deus. Então, até chegar na vontade perfeita de Deus é um processo. Talvez eu estou vivendo hoje algumas coisas da minha vida a boa vontade, e é bom, mas tem as suas dificuldades, né? Aí Deus vai me levar para o tempo da vontade agradável dele para a minha vida, né? E às vezes essas mudanças de Deus eu não entendo algumas coisas, né? Imagina Davi, estava lá no palácio e tem que voltar para trás para cuidar de ovelhas, de novo. Aí estava tão perto daquilo que Deus falou com ele, ungiu ele, tem que voltar para trás. E aí tem um trabalhar. Então, às vezes, você tem que voltar, dar um passo para trás, você não entende por que eu estou fazendo isso, estou vivendo isso. Calma, irmão. Confia que Deus está no processo. Quando eu entendo que a vontade, para eu chegar na vontade perfeita de Deus, tem um trabalhar, eu fico mais tranquilo. Eu consigo sossegar meu pâncreas, como diria alguém, né? Eu consigo ficar mais tranquilo, mais calmo. Eu consigo ficar mais em paz com tudo isso, respeitando os processos. Agora, quando eu não entendo, irmão, quando eu não leio, quando eu não entendo, quando eu não medito, quando eu não sei de nada disso da Bíblia, eu fico desesperado. Aí eu fico angustiado, ansioso, eu fico, né, eu reclamo, eu murmuro, eu posso correr o risco de murmurar.
E murmurar é dizer para Deus que Deus não está fazendo aquilo que Ele pode fazer. Ou que Deus não está fazendo, porque Ele não tem poder para fazer aquilo. Ele me enganou. Então é perigoso tudo isso, então tem que respeitar. Deus tem um plano para a tua vida, aleluia, para a nossa vida, mas tem todo um trabalhar. E às vezes algumas coisas demoram um pouco mais do que você gostaria, do que eu gostaria. Mas calma, vai chegar lá. Você vai viver a vontade perfeita de Deus na sua vida. Fica tranquilo. Você precisa saber que Deus tem um plano na sua vida, irmão. Só isso. E que Ele está trabalhando para chegar, para fazer você chegar lá. Para viver esse plano aí tem algumas coisas. Filipenses capítulo 2, verso 5. Vamos ler do verso 1 até o 5, por favor, para entender ali o contexto. Filipenses capítulo 2, verso 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aí ele vai dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vai no 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, para a gente viver esse plano de Deus na nossa vida, a gente precisa ter esse sentimento que houve em Cristo. Então, para Cristo cumprir o propósito que Deus, o plano que Deus tinha para a vida dele, ele precisou se esvaziar dele mesmo, precisou se humilhar, ele precisou descer, ele precisou, imagina que aquele que tinha toda a glória, todo o poder, Jesus é Deus, ele tem todos os atributos divinos, ele podia chegar, ele podia usar tudo isso, mas a Bíblia fala que ele foi até o altar do Senhor, do Pai, e entregou os seus atributos divinos. Então, quando Jesus vem para a terra, ele nasce como um bebê, ele abriu mão, ele abriu mão da sua divindade, não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão dos seus atributos divinos. Então, quando Jesus opera milagres, ele não opera milagre porque ele é Deus, não, ele opera porque ele é homem, 100% homem, confiando em Deus e cheio do Espírito Santo. Quando ele vai para o deserto, ele vai cheio do Espírito Santo. Quando ele enfrenta a tentação do diabo no deserto, ele enfrenta cheio do Espírito Santo. Então ele vai lá, se batiza nas águas, desce o Espírito Santo sobre ele vai para o deserto. E ele é tentado por 40 dias. Ou ele faz um jejum de 40 dias, então ele é tentado pelo diabo. Imagina o nível, alguém pode fazer, como ele estava fraquinho. Não, imagina o nível espiritual que ele alcançou, mas ele buscou isso. Ele podia, como Deus, descer, enfiar a mão na cara do diabo, chutar o bumbumzinho dele, e pronto, como Deus, acabou tudo. Mas não, ele veio, se humilhou, 40 dias de jejum, e aí ele vai para o deserto. Então, pense aquela imagem de Jesus se arrastando pelo deserto, segurando nas árvores, eu vou desmaiar aqui, Não, irmão, ele estava cheio do Espírito Santo. Você não, só eu. Aí eu quero vencer o diabo nas tentações, cheio da minha carne. Eu venho na igreja, domingo à noite, de vez em quando eu apareço, e aí o diabo vai me tentar, vai vir contra mim, e eu quero vencer ele, tranquilo. Não vou vencer. Então, Jesus cheio do Espírito Santo, jejuou,
Estava lá de jejum, 40 dias. Irmão, ele estava voando espiritualmente, mas não usando os seus atributos divinos. Então, tudo que o diabo queria na tentação com Jesus, já falei isso algumas vezes, vou falar de novo, porque eu tenho a impressão de que eu falo e ninguém ouve, mas vou falar de novo. Presta atenção numa coisa, irmão. Presta atenção nisso. Jesus é Deus, certo? Nada? Tem alguém aí? Jesus é Deus. E aí ele começou a andar aqui. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele é Deus. Tudo que o diabo queria na tentação, ao tentar Jesus, era que Jesus usasse a sua divindade, o seu poder de Deus. Então, quando o diabo tenta Jesus, o que ele quer fazer é que Jesus tome de volta os atributos divinos que ele entregou no altar para Deus. Falou, eu vou lá, mas eu não vou como Deus, eu vou como homem para vencer como homem. Eu vou buscar o Senhor, eu vou ter vida de oração, eu vou jejuar, eu vou buscar a tua face, eu vou servir o Senhor, mas eu vou confiar nos dons do Espírito Santo, que eles vão fluir em mim. Então eu não vou usar, está aqui, estou colocando no altar, estou abrindo mão dos atributos divinos. Estou abrindo mão, está aqui, no altar do Senhor. Então ele desce assim. E tudo que o diabo quer é que Jesus vá lá e tome de volta isso e transforme pedra em pão, e pule do pináculo, e saia voando, sei lá, que 2 querubins viessem e tomasse. Ele queria que Jesus tomasse de volta os atributos divinos que ele entregou no altar do Pai. E Jesus não faz isso. Ele vence o diabo como homem, cheio do Espírito Santo, mostrando para a igreja que dá para vencer o diabo só estando cheio do Espírito Santo, buscando comunhão com o Espírito Santo. Se você não pensa no Espírito Santo, se você não busca ele, se você não ora para ser cheio do Espírito Santo, tem algo de errado em você. E você não, você faz isso em mim. Se eu não faço, eu não estou fazendo isso. Então, a primeira parte é isso. O diabo, ao tentar a Jesus, ele queria que Jesus tomasse de volta e usasse a sua divindade, atributos divinos, certo? Entendeu a primeira parte? Quando ele tenta o homem, quando ele me tenta e tenta você, quando o diabo tenta o homem, o que ele quer? Ele quer que o homem, que não é divino, mas que é um ser normal, um ser humano, que está buscando ser cheio de Deus, ele quer que o homem, então você era carnal, vivia na carne, você vivia na carne, viver na minha alma e o meu corpo físico, sem a influência do Espírito Santo. Isso que Paulo fala que é ser carnal. Então, aí eu me converti, agora eu tenho o Espírito Santo. Então, eu tenho que viver uma vida pelo Espírito. Paulo diz, vive uma vida pelo Espírito. Que seja guiado pelo Espírito Santo. E aí não, o que o diabo quer com o homem? O diabo quer que o homem volte a viver a sua carnalidade. Então, ele vai me tentar para eu voltar a ser carnal. Responder com a minha carne, viver com a minha carne, satisfazer o que minha carne quer. Então, a tentação do homem é essa. É diferente da de Cristo. Então, é isso que a gente precisa entender, que eu preciso ser cheio do Espírito Santo, mas que para eu viver a vontade do Senhor, eu preciso ter esse entendimento que Jesus teve. Esse sentimento, aliás, essa posição dele, de que ele se humilhou para viver a vontade do Senhor. E a gente precisa se submeter, se humilhar. A gente precisa abrir mão, a gente precisa, o contexto de Paulo ali em Filipenses capítulo 2, do verso 1 até o 5, vai me mostrar isso. Mas o verso 5 fala muito claramente dessa atitude de Jesus. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não viveu assim. Então, por favor, Deus tem um plano na sua vida, mas entenda quem você é, e como você vai viver essa vida que honra a Deus. Tem que ter esse sentimento que houve também em Cristo, de nós termos esse sentimento que houve nele, de vivermos uma vida como ele viveu. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. 2 Coríntios 10, 5.
Vamos ler do verso 1 até o 5 para a gente entender também o contexto aí, porque senão a gente pode ficar meio perdido aí no contexto. 2 Coríntios 10, verso 1 até o 5. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente ou ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, para cumprir esse propósito, esse plano de Deus na minha vida, eu preciso ter Volta no verso 4, por favor, que também é um detalhe interessante do texto. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, além de tudo, põe no verso 5 agora, por favor, nós temos armas. Nossas armas para chegar na perfeita vontade de Deus, para cumprirmos e vivermos o plano de Deus para a nossa vida, irmãos, Deus nos deu armas. E nossas armas não são carnais. As armas do povo de Deus não são carnais, não são iguais às que o mundo usa. Mas Deus deu armas para a igreja. Uma delas é a oração, uma delas é o louvor, é a adoração. Aí você fala assim, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. Lembra de Josafá? Josafá, uma das suas batalhas, ele chama os levitas e manda os levitas estarem na frente dos homens com armas de guerra. E aí eles foram cantando da benignidade do Senhor, da sua misericórdia, que dura para sempre. Tinha lá um louvor na boca deles. Imagina ir para a guerra. Você imagina nesse domingo, Netanyahu chamar, não, vamos guardar aí vamos colocar os sacerdotes para cantarem lá na frente, lá da batalha. Se fizessem isso, Deus daria vitória, mas ele não vai fazer isso, porque ele tem temor a Deus, mas não tanto assim. Ele confia muito nas suas, infelizmente, lá uma das questões é que eles confiam muito nas armas que eles têm. E claro que Deus deu para eles sabedoria para isso, mas na época de Josafá, 1 milhão de inimigos, muito menos de homens, Deus deu uma direção, ele colocou o salmista na frente. Antes dos homens de guerra, antes das espadas, das lanças, das flechas, ele colocou os homens, as pessoas cantando. Imaginem para a guerra cantando. Isso é uma arma que a igreja tem, e não é carnal. Quer uma arma mais espiritual do que essa? Os caras armados e você cantando. Então a igreja tem algumas armas e não são carnais, não são iguais às do mundo. A palavra do Senhor é uma arma que nós temos poderosa na nossa vida. Quando eu me converti, talvez tenha sido só eu, porque às vezes a gente vê na igreja hoje uma confusão com relação a isso, eu sempre acreditei que não precisa inventar muito. Não tem que inventar muita coisa para Deus operar. Então eu ia porque eu amava a palavra, eu queria ouvir a palavra, eu queria aprender da palavra. Então, para mim a palavra sempre foi tudo. Então, assim, lógico, com oração, com todo o que nós temos como armas espirituais. Então, para viver esse plano de Deus na minha vida, eu preciso entender isso, que nós temos armas e são espirituais, irmãos. São diferentes. Não vá para as guerras, não vá enfrentar com as armas do mundo. Não funciona para nós. Aquele velho jargão de pregador, As armas de Saul não funcionam com Davi, irmão. Não tem jeito. E Saul, sim, era carnalzão mesmo. Ele usava as armas carnais. Era um cara que... Mas Davi não, falou, não me serve, não sei andar com isso, porque não encaixa em nós.
A oração, a adoração, a palavra, o jejum, isso são armas, a comunhão da igreja, são armas espirituais que Deus deu para a igreja. Tem muitas outras, não vou falar delas aqui, então vai demorar tempo. Mas tem muitas armas espirituais que Deus deu para a igreja combater, guerrear e vencer. Não é só guerrear, é guerrear e vencer. Com tudo que está disponível para nós como armas espirituais. A profecia, os decretos espirituais, muitas armas espirituais estão disponíveis para nós. No verso 5, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, levando cativo todo o entendimento. Quando o seu entendimento, quando a sua mente começar a fugir, irmão, traz ela de volta aí, faz ela ficar cativa em Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Para ter a mente de Cristo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Então, não deixa a tua mente sair por aí, visitando lugares, sabe? Crendo, ouvindo coisas. Não, cativo o entendimento, a obediência de Cristo. Para viver o plano de Deus, eu preciso andar, sim, com o meu entendimento cativo, a obediência de Cristo. O que o Senhor tem te falado vai contra tudo aquilo que todo mundo fala. O que o Senhor tem te falado vai contra o que a tua família fala, vai contra o que o teu vizinho fala, o que os teus amigos falam. Mas você tem a tua mente cativa à obediência, você está obediente a Cristo. E ser obediente a Cristo, irmão, e ouvir a voz dele e andar como ele manda eu andar, é loucura para o mundo, para os homens, é loucura para eles. Mas quando eu tenho uma palavra, irmão, eu vou e pronto, acabou. Ainda que seja loucura. Então, para viver o plano de Deus na minha vida, eu preciso andar dessa maneira. Porque senão, irmão, os planos do Senhor não vão se cumprir na minha vida, ou eu vou retardar eles. Eu vou passar a minha vida inteira e não vou viver eles. E todos esses processos são difíceis, é claro que não é assim fácil, mas você tem que estar lendo a palavra e conhecendo essas coisas para você viver o plano de Deus para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. Mas não vai acontecer na minha vida de qualquer jeito. Eu preciso entrar por caminhos para que Deus me leve a viver o plano que Ele tem para a minha vida. Ou porque Ele falou, você acha que Ele vai me colocar de qualquer jeito. Não vai, irmão. Tem um processo, um caminho, e tem tudo isso que envolve. Tem muito mais coisas que falam sobre a vontade de Deus, mas eu quero só ser aqui meio superficial nisso. Amém? Ninguém quer falar nada? Vocês estão com uma cara hoje... Como agradar a Deus e fazer a sua vontade? Como agradar a Deus e fazer a sua vontade? Interrogação. Vamos ler de novo Romanos capítulo 12, verso 2. Você precisa ler Romanos capítulo 12. Não precisa ler inteiro, mas precisa gravar isso daí no teu espírito. Romanos capítulo 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo. Como agradar a Deus e fazer a sua vontade. Primeira coisa, não seja conformado com esse mundo. Olha tudo que o mundo hoje oferece. Tudo o que está disponível no mundo. Tem muita coisa, tem muita tecnologia, muita ciência tem se multiplicado de uma maneira assim absurda, todo mundo sabe disso. Tem muita coisa, irmão. Não sejam conformados com este mundo. E olha tudo que tem se levantado contra o que é Deus. Olha todas as ideologias, tudo que tem acontecido, todo mundo pendendo para caminhos. Cada dia você se assusta com alguém que você nunca esperou e está se envolvendo com alguma coisa que é absurda, porque estão se conformando com o que o mundo tem oferecido. E o mundo jaz no maligno. A terra não é do diabo. A Bíblia diz que a terra é do Senhor e Ele deu para os homens.
né? Mas o sistema, o mundo, o sistema, tudo jaz no maligno. Está enfiado nele e ele usando, porque um dia foi entregue para ele. Então, ele está usando, ele está fazendo, ele está estabelecendo, ele tá criando, nunca parou, mas hoje em dia está muito mais evidente as coisas. O que era muito abafado, escondido, hoje é muito visível, muito claro, está aí aberto, exposto, né? Como o Carlinhos falou, que está aí visível, exposto aí de uma maneira tremenda. Então isso pode, talvez, aos olhos de alguém que está meio fraco na fé, pode trazer algum interesse. Como é que eu venço isso? Buscando o Senhor, tendo comunhão com Ele. Porque se eu vacilar, se eu deixar meu coração esfriar, se eu ficar alienado, se eu ficar disperso da igreja, se eu ficar disperso da minha comunhão com Deus, que é o principal, é claro que o mundo vai me engolir, vai me tragar também. Então, irmãos, Paulo diz assim, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, a gente precisa estar cuidando de nós mesmos. Nós precisamos estar cuidando de nós mesmos, da nossa mente, do nosso coração, da nossa fé, para viver o plano de Deus para a nossa vida. Ou você já abandonou o plano de Deus para a tua vida? Um dia Deus falou com você e você já abandonou, porque, sei lá por quê, esfriou. Não pode deixar isso acontecer, irmão. Você precisa vigiar. Eu preciso vigiar constantemente. Você não pode parar de lutar. Não pode parar de falar. Não pode parar de crer. Não pode parar de liberar a palavra. Quando tem filhos aqui, sabem como que é isso. Cara, você educa ali, coloca músicas, histórias, você ensina, você ora, e aí sai para ir para a escola, por exemplo. Aí chega lá, a professora põe uma música que não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver com ensino nenhum. Não tem nada a ver, aí chega cantando a música em casa. Você fala, que música é essa? A professora colocou lá, pai. Então, assim, é um exemplo, você já ouviu e você ouve direto, mas é assim. E você tem que fazer o quê? Vai se conformar? Tá bom, lá na escola, aí você tem que olhar no olho e falar, não é assim, nós não gostamos disso. Esses dias ele veio aqui comigo, meu filho veio aqui comigo na sala, durante o dia, aí o chapéu de palha está lá ainda, não coloquei fogo naquela porcaria ainda. Mas está lá o chapéu. Aí ele colocou o chapéu na cabeça dele e falou, pai, faz um vídeo de novo aí de festa junina, contra a festa junina. Eu falei, não, já passou, eu já fiz o vídeo. Ele falou, então, papai, vai ter do Halloween agora esse mês, né? Você tem que comprar uma abóbora, colocar um chapéu de abóbora na cabeça e fazer um vídeo de Halloween. Eu falei, nossa, eu preciso fazer o vídeo, mas não vou colocar a abóbora na cabeça. Ele falou, tem que fazer, né, papai? Eu falei, tem que fazer um vídeo de Halloween, verdade. Então, mas assim, agosto é o mês do folclore. E a Lanúcia ainda tem que ensinar sobre a mula sem cabeça lá na escola, ainda tem que falar do Saci ainda. Aí ele chega lá achando que o Saci é legal. Meu Deus do céu. Eu vou fazer o quê? Não, tá bom, é normal, eu estou cansado, eu desisto, eu me rendo. Tá bom, depois a gente vê isso aí. Quando você crescer, não, eu olho no olho e falo, não, cara, o Saci é do maligno, né? Mula sem cabeça, tudo isso aí, nome por nome, tem que olhar no olho e falar para ele. Cara, isso demanda tempo, você tem que olhar e falar. E não pode se conformar, não seja conformado. Não adianta, irmão, a gente não pode se conformar. A gente é igreja, a gente tem que lutar sempre. Às vezes cansa, algumas coisas. Mas se eu cansar e não falar, eu estou me conformando com esse mundo. Eu preciso ser uma voz profética, não tem jeito, tem que falar, irmão. Você é igreja, você tem que falar. Você tem que se levantar contra tudo aquilo que o diabo tem colocado. É difícil, é. Você vai ser chato? Vai. Vão te olhar meio torto? Vão achar ruim? Vão. Um dia desse eu fui na escola buscar ele, e aí estava saindo da sala, a professora na porta da sala, uma outra tia lá, e ele saiu falando de alguma coisa do folclore, alguma coisa lá da festa junina. Foi bem na época, eu fui buscar ele, estava saindo assim, peguei na mão dele, e vai ter festa junina, não sei o quê. Eu falei, a gente não gosta de festa junina. E a professora na porta da sala, eu falei, a gente não crê nisso, a gente não gosta disso, você não vai vir e tal. E peguei e fui levando ele.
E eles ficaram me olhando lá, tal. Eu falei, não, a gente não gosta, a festa aí não é legal, não tem Jesus, tal. E fui saindo. Então, assim, cara, não adianta. O diabo vai tentar doutrinar, vai tentar estabelecer, porque o mundo jaz, a gente tem que se levantar para viver, para o teu filho, para a tua esposa, para o teu esposo, para a tua casa viver o plano de Deus para você. Para viver, para você agradar a Deus também, para eu agradar a Deus. Nós estamos no outro tópico já, como agradar a Deus e fazer a sua vontade. A primeira coisa é essa, não sede conformados com esse mundo. Não adianta, irmão, não se conforme com esse mundo. Olha para alguém do seu lado aí, acorda, primeiro acorda ele. Não chacoalhando, ele cochilou, acorda ele aí e fala, não adianta, não se conforme com esse mundo. Ainda mais quando começar com a frase, é tudo normal, não, é assim mesmo. Isso é normal, todo mundo faz. Bom, esse tipo de frase já sabe que é para o crente abrir a boca e se levantar. Não, é normal, é assim mesmo, hoje é assim, não funciona mais como antes. Não, irmão, a palavra não mudou, então não adianta. Mas não se conforme com esse mundo. Amém? Atos capítulo 21. Como agradar a Deus e fazer a sua vontade. Atos capítulo 21, do verso 4 em diante. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida. E havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o homem de quem é essa cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Vai continuar, deixa no 12 aí, vai continuar. Mas reparou uma coisa interessante nesse texto? Que ao ler a gente vai reparando, que eu falo, é bom a gente ler, estudar. E reparou que Paulo chega numa casa, e aí na casa de Filipe, ele tem 4 filhas que eram o quê? Que profetizavam. Certo? Você viu no texto aí, né? Se é que depois você lê na tua casa, se não leu, ele chega numa casa, Paulo chega lá com os irmãos e tal, e está lá um homem, usadíssimo por Deus, ele tem 4 filhas que profetizavam. Mas aqui elas não profetizam nada. Elas não abrem a boca. Não falam nada. Deus não usa elas ali. Então vem um profeta, que é um ministério profeta. E aí ele chega na casa. Ele vai falar. Então às vezes é assim mesmo. Eu não preciso forçar nada. Não preciso forçar meus dons. Não. Bom, Deus vai usar os seus. Aí quando chega o profeta, ele já, imagina, já entra na casa já, tirando o cinto, pegando o cinto de Paulo, amarrando ele, assim diz o Espírito Santo. Porque um profeta vai falar assim diz o Senhor, vai falar, não tem essa. Isso é assim, lendo o texto é legal ver isso, que 4 moças que profetizavam, mas naquela hora não falam nada para Paulo, elas não abrem a boca para Paulo, não por medo de Paulo, nada, porque Deus não usou mesmo. E ainda que eu tenha dom de profecia, Deus às vezes não vai me usar, não preciso forçar a barra. Fica tranquilo. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, presta atenção no texto, e ouvindo nós isso, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou
pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Até aí. Veja, Paulo, e o tópico aqui é esse, como agradar a Deus e fazer a sua vontade. É isso, não abrindo mão. E indo até o fim. Mesmo correndo risco. Irmão, veja, o profeta. Tinha 4 moças que profetizavam, tinha ali outros irmãos que andavam com Deus e faziam uma grande obra para Deus, né? E está ali os de fora, os da cidade, e Paulo está ali no meio daquilo, e o profeta chega, e é um profeta de Deus, irmão. Escute, era de Deus, e a palavra veio do Senhor mesmo, na boca do profeta. Era uma revelação, era uma profecia, e aconteceu isso. Mas nada disso, cara, tirou do coração de Paulo a convicção de ir, porque ele também tinha uma palavra que ele tinha que ir. Não sei se você já percebeu, lendo a Bíblia, que Paulo ele tinha um ministério triplo. Paulo ele foi chamado para pregar para os gentios, para os judeus e para os reis, para os governantes. Olha o tamanho do chamado dele. Agora ele ia se acovardar? Não, era hora de continuar, de fazer, de agradar a Deus com a vida dele. E às vezes a gente não, você não, eu, diante de situações, eu me calo, eu não faço, eu não dou o passo que eu tenho que dar, eu não... E eu estou dizendo que eu quero agradar a Deus. Irmão, agradar a Deus requer um preço alto de nós, da igreja. Não estou dizendo que Deus te chamou para morrer, fica tranquilo. Que te chamou para você ser amarrado, preso. Não. Ou talvez sim, não sei. Ele sabe. Mas é que a gente está disposto a ir nesses moldes. Eu estou te perguntando e para mim também. Será que eu estou disposto a ir até esse nível, esse grau? Para agradar a Deus? E ele foi. E ele morreu. Todo mundo sabe da história. Ele cumpriu, na verdade, né, o propósito dele, o chamado dele. Então, como agradar a Deus e fazer a sua vontade? É não retrocedendo diante de qualquer situação. Pelo menos isso eu tenho que fazer. Primeira Pedro 3, verso 15 ao 18. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Como agradar a Deus e fazer a sua vontade? Irmão, dando bom testemunho. Vivendo uma vida digna, de ser chamado de filho de Deus. Vivendo uma vida digna, vivendo uma vida que testemunhe de verdade que nós somos do Senhor. Vivendo uma vida de testemunho mesmo. A tua vida tem que ser um testemunho de que você é do Senhor. Porque você certamente vai ouvir pessoas falando assim, eu vou lá na igreja. E o duro quando a pessoa fala, eu vou lá na plenitude. O quê? Você vai na igreja e aí, vive uma vida horrorosa lá fora, um mau testemunho. E não adianta, irmão, tem sempre alguém me olhando. Não adianta.
Eu preciso dar testemunho. Tem alguém lá no passado que escreveu uma frase mais ou menos assim: não basta a gente ser santo, precisamos parecer santo. Ou seja, eu tenho que ser santo, tenho que fazer tudo certo, mas eu também tenho que parecer para todo mundo lá como santo. Ou seja, dar um testemunho. Entende a frase? Ou é muito complicada? Eu tenho que ser santo sim, mas eu também tenho que parecer santo lá. Parecer no sentido assim, de que aquilo que eu vivo de santidade tem que refletir, tem que mostrar. Jesus falou assim, olha, as suas boas obras têm que ser vistas pelos homens, que vão glorificar a Deus. Tem que ser sal. Ele falou, tem que ser sal e luz. Ou seja, para agradar a Deus eu tenho que dar testemunho. Eu tenho que ser alguém que as pessoas olhem e falam, poxa, eu quero ir aí, eu quero andar aí perto, eu quero ouvir, eu quero aprender mais disso aí, eu quero... porque senão, irmão... Então, assim, como agradar a Deus e fazer a sua vontade? Eu preciso ter testemunho. A gente podia ler aqui muitos textos sobre isso, mas não vamos fazer isso, mas sei que você já entendeu. Temos que dar testemunho. Tem que ter uma boa consciência da minha fé, eu tenho que saber explicar. Uma vez, eu nunca esqueço isso, sempre falo isso, eu nunca esqueço isso, assistindo lá o Jô Soares, lá, muito tempo atrás, foi uma crente lá, que até pastora, até bispa hoje, ser entrevistada, e aí Jô perguntou sobre salvação para ela, olha, me fala aí o que é salvação, explica aí. Ela falou, salvação não tem explicação, uma coisa que você sente, E ficou assim a resposta. Claro que salvação tem explicação, você precisa conhecer, por que você foi salvo, quem te salvou, como, qual foi o preço pago. Você precisa ter uma boa consciência quando te perguntarem da tua fé, você precisa ter uma... Você vai ficar assim olhando, então, eu vou na igreja, então... Eu vou te dar o contato do pastor Veronese, você fala com ele lá, ele te responde lá, ele tem... te dá aí, você fala com ele lá, ele te responde. Então, assim, irmão, você precisa conhecer, você precisa ter uma resposta. Você tem uma resposta? Olha para o irmão, você tem uma resposta para isso? Sobre a tua fé? Sobre salvação? Só leia a Bíblia que você vai ter. 2 Pedro 3,9. Um pouquinho para frente aí. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Está falando aí sobre essa volta de Jesus aí, sobre esse arrebatamento, Então, como agradar a Deus, fazer a sua vontade, tem muito disso daí, nesses processos que a gente vive aí. Que a gente precisa permanecer firme, crendo na promessa do Senhor, que alguns têm por tardia. Então, o que a gente às vezes enxerga como Deus atrasado, na verdade é longanimidade, é paciência de Deus bem estendida, assim, Ele é longânimo, ele vai trabalhando, para que todos sejam salvos. Então, essa volta que a gente às vezes acha, ele não vem logo, está demorando, irmão, ele está sendo longânimo, não está demorando, não está atrasado, ele não perdeu a hora, pelo contrário, ele está sendo longânimo, está esticando a sua misericórdia para que as pessoas se salvem. E ele está falando, está falando, está falando, está falando. Esses dias eu vi um vídeo de um rabino judeu, que lá atrás eu tinha um pouco mais de apreço sobre ele, hoje eu vejo ele com muita ira no coração, porque ele fala muito mal de Jesus, então me irrita muito. Mas ele é um rabino judeu, ele mora em Jerusalém, Israel, ele é um rabino, ele é famoso na internet aí e tal, ele fez um vídeo esses dias falando, e é um rabino que tem muita preocupação em falar, e ele falou com a boca dele, falou assim, o Messias, o Mashiach,
já está aqui em Israel. Ele falou isso. Ele nunca tinha falado isso, ele sempre, faz isso. Ele falou, ele já está aqui em Israel. Ele já está aqui em Israel. Ele já tem conversado com alguns líderes judeus. E aí ele fala lá algumas coisas, Então, ele falou, o Mashiach, o Messias deles, que nós sabemos que é o anticristo. Mas é o deles. Ele disse, ele já está aqui em Israel. Então, assim, o que a gente às vezes acha que está demorando, irmão, não está demorando. É a longanimidade de Deus, é Deus estendendo a sua misericórdia para salvar todos. Então, fica firme na promessa. Não vacila não fica pensando assim, será que vai ter arrebatamento? Será que vai ter? Irmão, não deixa esse negócio tomar teu coração, não. Fica firme aí, ele falou que vai vir buscar a sua igreja. E ele vai vir buscar a sua igreja. Fica firme na promessa, não deixa teu coração esfriar, não deixa entrar dúvida, Como alguns aí estão achando que está tardando, quantas pessoas já naufragaram da fé, quantas pessoas já não creem mais que Jesus vai voltar, quantas pessoas que você olha e mudam constantemente de opinião, e, irmão, fica firme aí na promessa que ele falou que vai cumprir. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É só o 18. Como agradar a Deus e fazer a sua vontade. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Então, esse verso fala de muitas coisas. Uma das coisas que eu creio nesse verso é que assim, eu não vou dar graças a Deus por uma enfermidade, mas eu vou dar graças a Deus porque Ele é Deus que pode curar essa enfermidade, aleluia, que eu vou passar por esse tempo, que Ele vai me dar vitória, e ainda que Ele não faça, eu vou continuar dando graças a Ele, e crendo que Ele pode fazer, Ele é poderoso para fazer, e que Ele vai fazer, e eu dou graças a Ele, porque a vontade dEle que prevalece na minha vida, então, tudo dá graças, então assim, esse coração grato aí que a gente precisa ter, para agradar a Deus, quando eu vejo Ele, quando eu não vejo Ele, quando eu tenho, quando eu não tenho, quando eu posso, quando eu não posso, eu continuo dando graças ao meu Deus, esse coração grato, se tudo está favorável hoje, se a porta se abriu, a gente dá graças, se ela não se abriu ainda, continuo agradecendo a Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, por quem Ele é, cara, por tudo que Ele já fez na minha vida. Você é grato a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida? Se Ele não fizer mais nada, você continua sendo grato a Deus por tudo que Ele já fez? Por Ele, pela presença dEle? É isso que a gente precisa ter, um coração assim, Efésios capítulo 6, versos 5 e 8. 5 a 8. Efésios capítulo 6, versos 5 a 8. Vocês estão rápido hoje, hein? Aleluia. Não dá nem para pegar aqui na página da Bíblia para abrir. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. O contexto aqui começa no capítulo 5, na verdade, e aqui só vai estar falando aqui da última parte, mas se você, do capítulo 5 aí em diante, até esse texto aí, você vai ver
que Paulo escreve um tratado, é uma coisa muito grande e muito poderosa que a gente precisa ler sempre. Ele fala da mulher para com o marido, do marido para com a mulher, dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. Ele vai falar dos servos e dos senhores também, até entrar em outros assuntos de guerra espiritual e de armadura, mas ele dá um contexto ali de que eu preciso ler o capítulo 5 aí de Efésios, para eu poder chegar nesse capítulo aí. Ele fala de vida conjugal, de pais, de filhos, de servos, de senhores. Então, assim, a gente precisa, para agradar a Deus e para fazer a sua vontade, eu preciso saber o que está escrito aqui como pai, como filho, como esposa, como servo, aqueles que trabalham e têm os seus senhores, como os senhores que têm os seus trabalhadores, como se comportar com cada um, com o seu papel, como tem que agir. Está tudo escrito aqui, irmão. Primeiro, não são as leis trabalhistas, não é o sindicato que vai dizer primeiro como você tem que lidar com cada situação de senhor ou de empregado. É importante eu conhecer também, mas primeiro na palavra do Senhor. Então, quando eu conheço o que está aqui, e eu ando como está aqui, eu vou agradar a Deus. E vou fazer a sua vontade. Então vai vir a bênção sobre mim. A bênção do Senhor não vem quando você vai no Facebook e ouve um profeta do Satanás que está lá, falando que você vai ser bem-sucedido, que vai tomar seu dinheiro, só isso. Mas a bênção vem quando tem obediência. Obediência à palavra, obediência ao Senhor. Então, isso, o que traz a bênção para a tua vida, não são os profetas lá do Facebook, tem um monte. Aquilo é demônio puro. Mas vem quando você obedece. Com a tua obediência, vem a bênção do Senhor para a tua vida. E não tem outro caminho, não adianta. É só esse caminho para receber a bênção. Então, como agradar a Deus e fazer a sua vontade? Obedecendo a sua palavra. Então eu recomendo você também ler aí o capítulo 5 de Efésios até o 6, e depois você vai ler aí sobre batalha espiritual, mundo espiritual, sobre a armadura de Deus. Mas para entrar nesse nível de batalha espiritual, de armadura de Deus, de conhecer principados, potestades, esse mundo espiritual que existe, é real, eu preciso antes estar vestido. Para eu me revestir com a armadura, eu preciso estar vestido antes. Eu preciso ser encontrado com roupas santas, com roupas brancas. A armadura vai por cima de uma roupa de linho, manchado com sangue. Então eu preciso me revestir para guerrear, mas para ir para a guerra eu preciso estar vestido antes. Eu não posso ser encontrado nu em alguma área da minha vida e querer batalhar. Eu vou tomar pau, eu vou sofrer. E não é para você se conformar. Entendeu? Então, eu não vou mexer com isso, então eu não vou arrumar minha vida, então também não vou mexer com isso. Também não vou entrar nessas questões, não vou não vou, tem gente que é assim, que não vai se enfiar no ministério, não vai entrar no ministério porque não está preparado, porque não está ainda, aí a pessoa não arruma o que tem que arrumar, mas também não entra no ministério. Então, beleza, eu não vou sofrer, mas também não vou arrumar minha vida. Não, está errado isso. Está errado. Então, sim, eu preciso me posicionar em Cristo, conhecer a palavra, me vestir como um santo, você como um santo, e então se revestir da armadura. A armadura é um revestimento, não é uma veste, é um revestimento, vai por cima da roupa que você já está usando já. Quando Davi dançou, ele não dançou pelado. Davi nunca dançou pelado, tá? Ele dançou com a sua roupa de baixo. Ele tirou a roupa de rei dele e dançou com a sua roupa de baixo, com uma veste de linho que ele usava, mas ele tirou a roupa de rei dele. Está pensando que o Davi, você está pensando que Davi dançou peladão, tá? Não.
mas com a sua roupa de baixo. Dizendo assim, ó, não é o rei que está dançando, é o Davi, é o filho aqui, é o adorador. Então, irmão, é isso. Como agradar a Deus e fazer a sua vontade? É andando dessa maneira. Eu preciso ler a Bíblia, o padrão para eu ser marido é ler a Bíblia, é aprender a palavra. Para ser pai é pela palavra, não é por nenhum outro, ainda que alguém possa me ajudar em alguma coisa, algum psicólogo cristão, algum, sei lá, algum instrutor cristão possa me dar alguma dica, mas alguma psicóloga cristã possa me dar uma dica, mas a essência é a palavra do Senhor. Ela vai te ensinar a ser pai, ser mãe, ser filho, ser filha, ser esposo, ser esposa, ser empregado, ser patrão. Quantos patrões na igreja ficam reclamando de dados empregados? Ah, aquele empregado. Mas eu também conheço muito patrão dentro da igreja que é um horror. Que é horroroso. Então assim, fica de pé. Vamos encerrar. Acabamos essa parte. Fecha os teus olhos por um instante aí. Amém, glória a Deus. Fecha os teus olhos, Pai, nós te louvamos por essa manhã, por tua palavra, Senhor. Ainda que foi um tempo rápido, Senhor, talvez há muitos assuntos para serem tratados, mas eu sei que o Senhor de alguma maneira nos ensinou alguma coisa, que haja um despertar no nosso coração, no nosso espírito para buscar mais a tua palavra, para aprendermos, para buscarmos mais sobre a tua vontade, ó Deus. Há tantas coisas que a tua palavra fala sobre a tua vontade, Pai, mas nós possamos nesse básico aqui, Deus, de alguma maneira sermos abençoados, ajudarmos alguém, Senhor, conforme a tua palavra manda que a gente faça, que a gente viva, mas que a gente, Pai, possa mesmo, em nome de Jesus, viver, ó Deus, a vontade do Senhor da maneira correta, que possamos te agradar mesmo, Senhor, como filhos do Senhor, andarmos como a tua palavra nos direciona para andarmos, nos ensina para andarmos. Em nome de Jesus, ó Pai, fica conosco. Nós queremos, ó Pai, num dia cheio da tua presença, cheio da tua glória. Nós queremos, ó Pai, num dia em que o Senhor vai se manifestar de uma maneira maravilhosa no nosso meio ainda. Nossas casas, nossos almoços, nossas tardes. E também no culto à noite, quando o teu povo estiver reunido para adorar o Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. Que o Senhor se manifeste com curas, com maravilhas, com perdão, com salvação, ó Deus. Que haja, Pai, um mover aqui nesse lugar. Nós cremos que é um lugar cheio da tua presença, da tua palavra. Revela-te a nós, vem com a tua glória, Senhor. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe aí, em nome de Jesus.